Olá, estamos aqui hoje para gravar o nosso primeiro Moreno Pet Podcast. Nós já falamos disso para a gente fazer uma chamada do podcast e estamos começando essa experiência nova, nova para mim, para todo mundo, apesar de que no meu trabalho de comunicação, ou como comunicador, eu já tenho feito essa imersão e esse universo pet. E a gente tem falado, e a gente quer mostrar, eu tenho falado nas outras mídias, e agora nós vamos falar nessa mídia, que é o podcast, sobre animais de um modo geral, mas principalmente sobre os pets. E os pets mais comuns são cachorro e gato, né? Mas existem outros pets às vezes até que não são adequadamente considerados como pet, ou que são considerados como pet pelas pessoas que os mantêm, que cuidam deles, que os adotam, mas que às vezes até nem poderia ser, que às vezes tem gente também que gosta de animais selvagens como pet, e isso é uma coisa que é impensável, né? Porque o animal selvagem tem que estar na natureza. Mas a ideia do podcast surgiu pelo meu trabalho aqui do Jornal de Uberaba e em outros, mas aqui é que foi das primeiras incursões nesse universo pet, que é a minha coluna Moreno Pet News. E agora o diretor, o Lawrence, me chamou para fazer uma experiência com esse podcast. A gente tem aqui, está formando uma equipe bacana para isso, e o objetivo, como eu já falei até na chamada, vou repetir, é a gente passar informações valiosas para os tutores e para as pessoas que têm vontade de ter o pet, de ter um cachorro, de ter um gado. A gente vai mostrar muita coisa sobre isso, eu espero, que a gente tenha a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas. E, para começar, a gente vai ter sempre aqui um entrevistado, uma pessoa que a gente vai entrevistar, para falar com conhecimento de causa sobre vários segmentos profissionais que envolvem essa questão de pet, né? Que sempre é bom lembrar que até antigamente eles eram tratados de forma diferente, a convivência com o ser humano era diferente. Hoje a gente tem aí a imagem do tutor, que antigamente a gente falava o dono do bicho, do cachorro, o dono do gato. Hoje a gente fala tutor. A nomenclatura vai mudando de acordo com o tempo, né? Vai evoluindo. A gente vai mostrar também a evolução do comportamento deles, os animais, e por que se investe hoje, por que se fala tanto nessa questão do comportamento. E para falar sobre isso, eu acho que convidei uma das pessoas que é um dos melhores profissionais de Uberaba nesse segmento de adestramento. Então, na verdade, um comportamentalista, porque o adestramento fala a respeito do comportamento do animal e também do tutor ou dono, que é muito importante. Então, eu trouxe aqui, convidei meu amigo adestrador, que me ajudou muito em momentos importantes da minha vida como tutor, como dono de animal, que é o Adriano dos Santos. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui de novo tentando contribuir com o mundo pet, né? Eu espero poder agregar alguma coisa aí no seu programa e deixar os telespectadores aí bem informados, tirar alguma curiosidade, enfim. Adriano, tem quanto tempo que você já trabalha nesse segmento como adestrador? Tem 25 anos. 25 anos? O que te fez resolver investir nesse trabalho, e daí, a partir daí você teve várias oportunidades e aproveitou as oportunidades para se profissionalizar mesmo, né? Então, eu sempre, a nossa idade condena, né? Então a gente foi
crescido no meio de bicho, né? Os nossos avós criavam bicho. Então sempre tive essa familiaridade com os animais. E só que eu sempre, depois, né, de adulto, meu sonho era ter um Rottweiler, né? Sempre gostei de raça forte, temperamento forte. E aí eu ganhei um, chamava Jason. E aí ali me despertou o interesse em educá-lo, porque eu sabia da fama do Rottweiler, da agressividade e tudo mais. E eu fui pesquisar, fazer pesquisas, para eu que educar meu cão, né? Saber a raça que eu tinha em mãos ali. E dali foi me despertando, aí eu tive que treinar ele algumas coisas e foi dando certo. Eu fui vendo que tinha jeito para aquilo. E aí eu parei mais, eu continuei a pesquisar, fui fazer cursos, seminários. E aí você foi trazendo ano, divulgando para as pessoas que você tinha condições, que você queria fazer isso como profissão, alguém começou, como é que começou a demanda pelo seu trabalho? Então, na verdade, nessa época eu não tinha internet, né? Então, nem celular tinha, na verdade, tava começando. Era só o telefone fixo. Então, eu comecei a pesquisar o mercado, saber do ramo de adestramento, e aí eu comecei a me investigar e comecei a proventar. A tia da minha esposa tinha acesso a gráficas e começou a fazer alguns cartões improvisados para mim, eu comecei a divulgar e boca a boca, né? Aí ela trabalhava como veterinário de gado, né, bovino, e então ele conhecia, tinha influência, e até que começou a passar que eu era adestrador. Então, enfim, foi no boca a boca. E aí começaram. E telefone, como eu disse, não tinha. E aí eu tinha uma prima, já falecida, ela tinha telefone, era meu vizinho. Foi o telefone dela que eu comecei a divulgar e começou as ligações. E já, Foi dando certo. e já se vão 20 e tantos anos de história, né? 25 anos. E você deu anos de experiência, você já pegou aí situações difíceis, né? Já enfrentou situações de cães difíceis e principalmente tutores difíceis, né? O tutor sempre é o problema. Sempre é o problema, né? E eu já vi você falar, comentar que antigamente a gente não usava essa nomenclatura, não usava a palavra tutor, como várias outras que a gente não usava, né? A gente falava, o dono do cachorro, tudo era diferente demais até muito pouco tempo, porque essa evolução foi rápida, né? Não foi uma coisa da noite, de anos, de séculos. Até há pouco tempo a gente era diferente esse relacionamento, né? O que você chama, o que é para você, como que você enxerga essa diferença? Tem alguma diferença do comportamento do bicho do tutor para o dono? Tá, agora é minha briga com vocês. A minha relação sempre foi, na minha época de começo de trabalho, você era dono de alguma coisa. Então você era dono de um cavalo, dono de um cachorro, enfim. Não tinha o tal do tutor, né? Até chegar essa palavra. E aí, no meu contexto, na minha visualização, eu comparando o passado, o futuro, não sei, a Deus pertence, mas o presente hoje. É que o dono, especificamente, ele é mais responsável que o tutor. Por quê? Eu penso assim, Então não é só o nome que muda, não, isso influencia no jeito da pessoa. Eu sou doutor, eu tenho que ser isso. Aí isso é diferente. é politicamente correto, né? A minha visão é essa. O dono de um pet, né? Isso não desmerece a pessoa, né? Ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado, isso só não muda a palavra. Só que o dono, ele era responsável, o cachorro dele tinha etiquetas para dar em sociedade, para frequentar algum lugar. Ele tinha um pouco mais de consciência, é a diferença entre. Eu vou dar um exemplo mais Claro e não, mano. Eu vou dar um exemplo mais claro do tutor. Na minha situação hoje, o tutor ele acha que o cachorro pode fazer tudo. Ele tem que cheirar o outro cachorro, que nem sabe se o outro cachorro está afim, né? E o cachorro dele pode tudo e não pode ser corrigido, é isso, encurtando a explicação. Só que eu tenho um exemplo claro, que são elevadores.
Quando eu entro no elevador, no meu tempo, o cachorro não cheirava as pessoas no elevador. Porque você podia ensinar o cachorro que ele não tinha que cheirar as pessoas. Ele tinha que ficar ali com você. Hoje, eu vejo as pessoas no elevador constrangidas porque o cachorro quer ir lá na virilha da pessoa. E ninguém tira o cachorro. É verdade. Porque se eu, profissional, tiro o cachorro, eu estou corrigindo, estou punindo o cachorro, né? Então eu tenho que fazer vista grossa para aquilo, né? Eu vejo que a pessoa está constrangida e tem que sorrir. E aqui sem graça para você, que essa Permissividade, né? Essa permissividade que até estende ao ser humano, ou uma coisa estende à outra, mas existe hoje uma permissividade que causa constrangimentos. Então, assim, todo ser vivo, ele tem limites. Ele tem que ter limites. Pro próprio bem dele. Claro. Né? Se for na natureza, lá tem limites. Se você pegar, a gente está falando de cães, se você for lá na ninhada, pegar a mãe e os filhotes, você vai ver que tem regras e limites ali. A mãe dá limites. A mãe não suporta. A própria natureza age com os seus limites. Se o seu cachorrinho rosna, se o seu cachorrinho mostra os dentes, é porque a mãe dele ensinou isso para ele. Não foi tu nada. Tem o lado instintivo, sim, só que a mãe tu compra ele quando ele deve se proteger. O que cabe ao ser humano depois que tira da mãe? Ensinar para o cachorrinho que tem os momentos dele fazer isso, de interagir, de mostrar defesa, né? Não é a qualquer hora, a qualquer momento. Então essa é o que complica hoje as pessoas entenderem o mundo do animal. Não falando no mundo pet, o mundo animal. O animal é geral. Porque acho que tudo é bonito, é lindo. Eu vejo na internet, hoje nem tanto, porque eu bloqueio muito, mas pessoas com, isso geralmente árabes, né? Com tigres na sala, etc. Aí mostra fazendo um carinho no tigre, no leão, mas eu duvido que não tenha alguém escondido atrás das camas com uma arma, né? Porque é um bicho. Se der errado, tem alguém ali para proteger o rei, né? Matar o Se deu certo, o bicho é fofo, tá? Então, infelizmente, tem essa maquiagem que eu, particularmente, não gosto, não uso no meu trabalho. Eu sou sincero com meus clientes, eu não maqueio o que eu faço. Porque se é para dar certo, é do jeito que eu sei fazer. Se não é para dar certo, eu não gosto, procure outro. Mas o que eu sempre falo, você não engana o animal. Você pode enganar o tutor, o animal você não engana. Seu trabalho não vai dar certo. E aí depois você vai ser cobrado por uma coisa que você não fez. Sei lá, tem A culpa não é do tutor, não é do cachorro, é do professor. Rapaz, você tá Então eu já próprio limpo, para ser hoje é interessante, é uma honestidade, uma consciência, né, do seu trabalho. Eu posso no parênteses aqui, esperado, fica bom. Uma ex-cliente me ligou a respeito de um trabalho com fila na fazenda, tá pegando galinhas, etc. E eu falei para ela as dificuldades de isso dar certo. E eu falei com ela, ó, tem que abrir o jogo com a senhora, porque ela me cortou, Adriana, eu sei disso, eu te conheço, eu sei que você vai pegar dinheiro fácil, assim, à toa. Por isso que eu tô te procurando de novo. Então, porque eu tenho essa coisa comigo, de realmente eu sou sincero pros dois lados. Se der certo, ótimo, vamos torcer para que continue. Se não der certo, eu tô jogando limpo, quer tentar? Vamos tentar. Mas você vai avisado antes. Certo. E nesse tempo, bom, esses animais, tem muita gente que cria, como eu falei antes, como você está falando, os tigres, para ficar lá na sala e tal, e mesmo independente de ser lá no Oriente, de ser do os árabes, eu conheço eu conheci pessoas que criam cobras, que criam animais peçonhentos, que também não é uma coisa legal, né? Porque... assim, de novo, eu vou, infelizmente, mas é aquela coisa, se você paga, você pode. Então, assim, o IBAMA te proíbe ter um jabuti. Mas se você for lá e pagar, você tem um jabuti. Mas eu não posso pegar um jabuti que está lá na rodovia para ser morto atropelado. Vai ter que levar para o órgão responsável para ir não esses lacrar e vender. Sei lá como que funciona. Mas eu sei que tem muitas pessoas que têm esses animais que é proibido, mas que
Pode, porque pagou, tem famosos aí, né, que tem os macacos, né? Mas aí porque tem o aval do IBAMA, né? Pagou para ter aquele animal. Pois é. Também não se der essas coisas, como é que fala? Tem as incoerências, aí vai cansa os votos. E os órgãos responsáveis por isso, por resgates, enfim, nesse segmento, nem sempre estão preparados ou nem sempre estão compostos por pessoas que querem fazer, né? Eu estou falando isso até porque um amigo meu, jornalista que mora em Araras, ele viu na casa dele, por ali, pela rua que ele mora na noite, um cachorro do mato, guaxaim, né, chamado de guaxaim. Eu até pensei que era guaxinim, mas não é guaxaim, o cachorro do mato. E ele foi tentar resgatar e voltar o bicho para a natureza, porque tem esse aspecto também, que a gente está vendo muito bicho selvagem na cidade, porque eles não têm mais nosso lugar, E aí ele percorreu na cidade dele, que é Araras, todos os órgãos que deveriam ser responsáveis por esse trabalho, e não conseguiu nada. Então um jogava para o outro, não, você tem que ir, vai no corpo de bombeiro, vai não sei aonde. Ele não conseguia nada, não conseguia ninguém, até ele chegar numa ONG de proteção animal. E o que a diretora da ONG falou para ele? Bem-vindo à crueldade do resgate da causa animal. Então tem esse lado cruel, sim, também, né? Agora, você, no seu trabalho do dia a dia, nesse tanto tempo de dedicação, você pode falar para a gente se existe raças mais inteligentes, raças, principalmente de cães, que eu acho que o foco seu é maior, né? Ou existe adestramento de gato? Existe. Eu fiz curso, não me empenhei porque eu teria que mudar para uma fazenda. Mas eu fiz curso até de doma bovina, né? Então até começar a mexer com boi, eu sabia. Eu acho que você entendeu gado, mas eu falei gado. Não, você na área da você. Se eu seguisse isso, para proceder aves de rapino, tudo coça pescado, aquele gavião que vende bolsas, porque é adestrado para isso, né? Não é tão adestrado, né? Que você acalmar ele, você tem que pôr uma máscara nele ali. Ah, é verdade. Então, mas assim, enfim, quando você solta ele em momentos curtos, né? Ele aprende. Aí é dar uma distância e voltar para você. E foi orientado. Tem amanhã também, isso. Aí para ele não voltar, não fugir para a natureza, ou você põe a anilha nele ou você coloca a carapuça. Né? E em termos, falando assim, de cães, que é o que a gente mais percebe, o que a gente mais conhece, né? Então, quem está vendo aqui vai sempre relacionar primeiro a nossa conversa com adestramento, educação, comportamento de cães. Existe uma raça ou raças mais inteligentes, mais fáceis de ser adestradas? Então, eu sempre falo, eu não gosto de rotular cães. Tem uma lista de animais desenvolvida por um cientista, não sei se é Stanley e alguma coisa, que tem as classificações das raças, né? Você tem de cor 3, o Poodle, no caso, pastor alemão, aliás, desculpa, Border Collie, o Poodle e depois o pastor alemão. E depois vai. Só que aí tem o considerado os cães burros, né? Então, assim, o que vale do animal, assim como o ser humano, é o temperamento, é a genética. Eu posso ter um Border Collie totalmente dependente tem dificuldade de fazer alguma coisa, e posso ter um Bulldog que faz piruetas, né? Eu lembro de um especialista em comportamento animal que ele duvidou, a vista lá atrás. Ele era famosíssimo na época. Ele duvidou do Bulldog, por causa da raça, andar de skate. E era verdade, um Bulldog andando de skate. Mas pela classificação do cientista, era inimaginável o Bulldog andar. Era mais fácil o Border Collie estar fazendo, né, piruetas de skate enquanto o Bulldog, né, ficasse ali olhando. Então, assim, o que manda no animal, no cachorro,
Primeiro vem o temperamento dele. O temperamento dele é que vai dizer se ele tem aptidão para trabalho, curiosidade, se ele é apático, se é um cachorro que quer dormir, que quer sossego. Então, inclusive, Mas a raça te dá um norte para você saber o que você quer. qualquer Por exemplo, eu não posso ter capacidade. Por exemplo, lá o Border Collie. Eu quero o Border Collie para pastoreio. Você fala isso, você não ensina um Border Collie a pastorear. Você dá nome para aquilo que ele já sabe. Só que você vai ter um Border Collie que, se você não ficar cutucando com a varinha, não faz nada. Então, é melhor você escolher pelo temperamento aquele cachorro que ele olhou o pasto, olhou os bichos e já vai, do que aquele que você tem que desenhar para ele. Ó, aquilo ali chamou ovelha, aquilo ali chamou, né? Então, tem esse cão. O que você tem que fazer é saber escolher. Eu quero um cão de guarda. Aí você não vai no Border Collie, você vai pro cão de guarda. Aí tem vários cães, né, várias raças de guarda, e você vai ver qual que melhor se adequa àquele espaço, àquela finalidade. Então a raça te dá um norte daquele cão para a função que você quer. Eu quero um cão para assistir TV comigo. Tem a raça e o temperamento. Porque você pode ter um pug, que é o cachorrinho bonitinho, mas é super elétrico, então não vai deixar você assistir filme, né? Bom, mas isso a gente está falando quando as pessoas já têm em mente o objetivo do cão, que o cão é para fazer companhia, é para isso, tal, sim. E aí tem essa questão que você explicou totalmente, muito pertinentemente, do comportamento. Mas e os cães resgatados, os vira-latas? Vira-lata, caramelo, que a gente pode falar, mas não pode falar mais vira-lata, é sem raça definida. Que você teve uma experiência comigo, que o meu era assim, né? Existem nesse sem raça, podem ser inteligentes, a gente pode... Então, assim, eles desempenham funções. De novo, temperamento. Se eu pego um cão, adoto um cão adulto, por exemplo, né? Eu tenho um negão, tenho um cachorro mestiço de vila, acredito eu, com labrador. Ele é aquele cachorro que quem gosta de beliscar, apertar a bochecha, beijar, é um carro enorme, é um bom mestiço de fila, é enorme. O que acontece? Ele é o cachorro para quem quer, e é enorme, mas é um doce. Ele é mimado, ele se joga no chão, né? Então, se quer para aquilo, é um cão vira-lata. Mas aí você tem que ter um pouquinho de feeling. Para você, no cão adulto, você tem que testar os limites dele, né? Mas é para filhote, né? Então você vai lá no filhote e é a mesma coisa. É mais fácil de você adotar ele para alguma finalidade, por quê? Porque ele não adquiriu maus hábitos, ele não fechou a mente dele para aquele mundo de cachorro dele. Então, às vezes, você consegue levar para a guarda, às vezes vai do ímpeto. Qual que é o problema de você pegar um cão para a guarda, um vira-lata magrinho, de um Rottweiler, um cão de raça? É a impotência que a imagem passa. Um ladrão vai ter dúvidas de entrar na casa que tem um Rottweiler ali do que o vira-lata. O vira-lata vai rasgar ele no dente e o Rottweiler às vezes vai dormir. Mas aí você vai ter que se dedicar a procurar um profissional para ele poder te encaminhar melhor para aquele cão, se você tem um destino específico para ele. Agora, se é um cão pet, pronto. Aí tem aquela... Você fala, o cão vira-lata de rua, você sempre vai ter uma caixinha surpresa. Então, aquele cão que estão te oferecendo, está te doando, não está indo de graça, tá? Não é só amor ali. Aqui a pessoa está tendo um problema, ela esconde o problema, te dá o cachorro, e quando você vai ver o problema está lá na sua casa, não, ele é bonzinho, mas não é. A gente se der essa armadilha, né? Não, ele vai ficar pequenininho, o cachorro. E aí você tem um cão que comeu o seu controle, que está comendo o seu sofá, e aí você não tem para quem doar, você não tem coragem de pôr na rua de novo. E adestramento não tira comportamento destrutivo. Não adianta eu falar para você,
compra o brinquedo mais caro do mercado que ele vai parar. Eu estou mentindo. Eu, Adriano, estou mentindo. Ou a gente treina o comportamento, ou você exercita o seu cão, ou você cai na lábia de outro, porque eu não vou te ver na lábia. É assim que eu funciono. Ah, bacana. E com esse tempo todo, claro, você está super para falar sobre isso, você é uma pessoa super indicada, consciente. Você acha que cresceu, tem crescido ou tem diminuído o abandono de animais? Porque tudo cresceu, né? A população de animais cresceu, a população humana cresceu, e só que os trabalhos de resgate também cresceram, ou não? Bom, assim, Precisaria mais de órgãos responsáveis. o que eu vejo que falta é fiscalização. Órgãos tem. Mas, eu falo, Uberaba ou Brasil só funciona se você denunciar. Os órgãos estão ali para ficar sentado atrás da mesa esperando o telefone ou e-mail. É alguém fazendo uma denúncia. Aí vai aquela denúncia anônima. Eu já fiz denúncia anônima. Quer seu RG, quer seu CPF, quer seu nome, onde você mora. Aí não é anônimo. Aí você fala, é anônimo. Não, anota. Então, sim, é só para dar entrevista em jornal. Aí é tudo bonitinho. Na hora que você procura, aí quer todos os seus dados, quer te comprometer. É. Eu quero até abrir aqui um parênteses, porque a gente vai ter aqui um espaçozinho, e eu já vou até adiantar nesse primeiro programa, porque é o primeiro que a gente vai editar no podcast, que a gente está aqui aberto para receber. Nós vamos ter como canais, formas de comunicação, que o público pode entrar em contato com o jornal, com o podcast. A gente vai ter espaço para falar e para mostrar denúncias de maus tratos, pedidos de resgate. Então a gente tem, o canal está aberto para receber isso. Então quem quiser vai ter chance de entrar em contato para fazer essas denúncias. Se quiser falar não que seja anônimo, a gente não vai falar, mas a gente tem que ter dados para isso, né? Tá abandonado, olha, abandonou aqui na porta, mas onde é a sua casa? Quem que a gente vai procurar para começar esse trabalho de resgate? E mais importante, para onde levar? Porque as ONGs estão cheias, lotadas. E o que você faz? O que a gente faz? Então, para essa situação, aumentou até o lixo, tá? Vou aproveitar o gancho aqui. A cidade está encorcalhada. A prefeitura vai lá, meu bairro é outro. Vai lá, limpa tudo, deixa tudo zerado. Amanhã você pode ir lá, tem um balde de lixo lá. E aí, crescente de novo. A mesma coisa do lixo são para os animais abandonados. Se pode gastar dinheiro com olho vivo para furtos, acidentes de trânsito, etc., por que não pode investir para vigiar quem joga lixo nos lugares indevidos e quem está soltando cães na rua? Né? O que mais tem? Tem gente que consegue flagrar carros, placa de carro, joga lá na internet, fala que a pessoa vai responder e nem sabe se responde. O cachorro fica ali. Não dá continuidade. A denúncia mostra que você acabou por ali. Assim, a pessoa fez o papel dela, fazer a denúncia online. Cabe aos órgãos ir atrás. Não sei se vão. Agora, por que não coloca câmeras já nesses lugares? Até para evitar o transtorno que a prefeitura vai ter de levar as máquinas para fazer a limpeza. A dengue que está aí, etc, etc. Olha, não é mais barato talvez colocar uma câmera ali? Já que tem olho vivo esparramado na cidade, por que não pode prevenir? É sempre melhor que e cães sempre tem. Os lugares mais afastados, né? Eu gosto de estar na periferia. É o meu vibe. Aí o que acontece? Tem muito mato, tem muita chácara, né? Quem que vai ver às 8 horas, 9 horas da noite, né? Um carro chegar de farol apagado ali, jogar uma ninhada de gato ali e ir embora, né? Ninguém vai ver. Ou ninguém vai lá saber porque está escuro. Luciano Cancerá, e se você ver e tiver perto, você tem que tomar uma atitude. Parece assim, quem pode fazer isso? Então assim, e quando você, até ameaça você sofre, já sofri ameaças não, mas
para de baixo calão. Aí você pensa, subiu, já chamei atenção, o lixo é o lixo eu fui, os caras deram fora, mas lá que era o lixo pra trás, né? Então não resolveu, né, cara? Mas enfim, então os cães. Outra coisa, que eu não sei se eu agradeço, né? Mas eu acho que eu tô vendo isso com bons olhos, é que diminuiu essa febre pet, né? Aquela coisa do oba-oba. As pessoas só queriam fazer status e ir pela mídia, né? Hoje as pessoas estão ficando mais responsáveis. Então aquele que sabe que vai morar sozinho no apartamento, não tem condições de ter o cão. Ele não tem. Vai ter uma boneca reborra. Tu não vai ter um cão vivo ali, um gato. Um gato até vive bem. Então, assim, as pessoas estão tendo mais consciência nesse aspecto, né? De falar assim, cara, Eu não posso, não sou isso, não trabalho, vou jogar essa papel, é só a questão da correção financeira. E a propósito disso, eu queria também te perguntar, porque existe uma dúvida muito grande, a gente ouve falar e fala muito isso, até falei muito isso, até outro dia mesmo para você, em relação aos espaços. Eu vou contar a história aqui para quem está vendo, que há pouco tempo eu fui convidado para um almoço na casa de uma amiga, num bairro muito bom, aqui de Uberaba, e a gente não conseguia conversar, porque vizinho dela de frente tinha um cachorro, um cão border collie, dentro de um espaço pequenininho que era a varanda da casa, uma sacadinha. Eu cheguei até a perguntar para você, qual que é a importância, qual que é a proporção de importância do espaço que o cachorro tem para ficar na casa e como você esclareceu, o importante é a atividade. Então, como é que é isso, essa questão do espaço? Você tem que ter também essa consciência de espaço, de tempo para cuidar, como você falou aí. Na questão do espaço, como funciona? É como eu falei, tem cães que nasceu para ficar sinalizado mesmo, né? Que é carinho, que é o som e água fria, esse ponto. Então, a primeira coisa, tem que saber o cão que você tem em mãos, né? Agora, antes que eu me esqueça, se você ama cachorro, ama animais, antes de você adquirir, por exemplo, o Marcos Moreira falou, uma raça, Border Collie. Então, assim, antes de você adquirir um Border Collie, vá assistir um Border Collie trabalhando. Vai ver ele na lida de pastoreio. Tô falando a gente não, pastoreio. Vai ver esse bicho trabalhar na lida. Um Blue Heeler. Vai lá, procura um lugar, uma fazenda que tem esses animais. Eu duvido, se você ver esse cão trabalhar, eu duvido que você vai querer ter um cão desse na sua casa. Para não ter o que fazer. É judiar do animal. Por isso que o Border Collie vai lá latir no portão. É a diversão que ele tem. Passa outro. O drive de trabalho dele é alto. Ele não consegue ficar parado ali esperando. Então, o que o Border Collie faz no pastoreio? Movimenta, eu cerco. Movimenta, eu cerco. Foge, eu trago. Se eu estou passando na calçada, eu estou em movimento. O Border Collie quer me acompanhar aí, quer me cercar. Às vezes até me acordar, mas ele quer trabalhar. Então, assim, você tem um Border Collie, vai fazer caminhada com esse cachorro, brinca com ele de bolinha, dá atividades em casa para ele, vai correr. Se você é atleta, vai correr. Então, a ação e água não é a solução para o seu cachorro. Você não está ajudando em nada, né? E depois, aquilo que eu falei, não adianta você procurar um especialista, né? Para tirar o latido excessivo do cão. Se o cão está latindo, é porque ele está pedindo socorro. Você tem que procurar. Aí sim, se o profissional te deu o porquê, o socorro, então ajude o seu cão e ter o socorro. Mas é isso. Então, o cachorro, ele é animal de toca. Respondendo o Marcos Moreira, desculpa. Então ele não precisa de espaço. Ele pode viver em lugares apertados desde que você saia com ele, desde que ele veja o mundo, né? Então, o que eu falo, é melhor você andar 15 minutos com o seu cachorro, ele farejando minuciosamente cada passo que ele der, do que você correr com ele 1 hora. Porque 1 hora de corrida, você cansa ele fisicamente. 10 minutos, ele está pronto para correr de novo.
Enquanto que você, se você tiver um tempo de 15 minutos, 20 minutos, seu cachorro fazendo os trabalhos naturais dele, os instintos naturais dele ali, que é farejar, marcar território, marcar cheiros, enfim, ele usar os instintos naturais dele ali, ele vai voltar para casa com a mente relaxada, muito mais tranquilo, vai dormir como se tivesse trabalhado o dia inteiro, esperando o dia seguinte para você fazer aquela caminhada de novo. Lógico, o dia que você puder, ande com ele 1 hora. Bacana demais. Ó, a última vez que nós conversamos, Adelina, nós falamos também, agora já passou um pouco desse período, mas o período da Covid teve um impacto grande nisso também, né? A diferença de antes e depois da Covid, ou voltou tudo como era antes? Teve algum impacto para as pessoas, para os donos, para os tutores, para os profissionais? O que é que você fala disso, do antes, durante e do depois? Tá, assim, logo assim, o controle da Covid, que a vida foi normalizando, a grande reclamação, procura que eu tive, foi de ansiedade de separação. Justamente por causa disso, porque o dono o tutor, começou a dar atenção demais pro cão. Eu tive um ex-cliente que ele mandou um vídeo para mim, para falar do seu Border Collie, e só que quando eu vi, ele estava no computador, embaixo da mesa estava o cão, ele estava alisando o cão, conversando comigo e o computador ligado. Quer dizer, aí, lógico, quando ele precisou voltar à lida dele, né, a vida, a rotina normal dele, o cachorro sentiu, porque ele tinha o dono o tempo que ele com ele, né, o afado o tempo todo, né, então cadê aquela mão, a hora que eu queria, estava ali à minha disposição, agora não está mais, e eu agora não vejo mais, eu acho que a coisa está normalizando, não sei, mas no começo mesmo do controle, teve muita queixa de ansiedade de separação. E hoje eu não vejo tanto. Ou acharam a solução, né? Os cachorros mesmo procuraram. Ô, Adriano, Flix, deixar, tá ótimo e a gente ficar aí aqui pela manhã inteira, pela tarde inteira. Mas eu queria agora que você deixasse um recado, que se quiser falar, uma mensagem para quem estiver nos vendo, né? Nos vendo, nos ouvindo. Para as pessoas que estão realmente querendo adquirir, ou enfim, um recado que você achar que merece deixar aqui registrado. Inclusive, também, no caso que a gente tem muita dúvida e muito problema quando tem um cão e que vai viajar e o cão não pode ir. Então, agora a gente tem espaço para pet friendly em vários lugares, hotéis pet friendly, mas não é muito ainda comum viajar e levar o cachorro, porque tem gente que prefere viajar sozinho. O que você nos fala sobre isso, de hospedagem? Deixa uma mensagem aí para nós. Então, sobre isso. A mensagem, já vou partir para o lado do hotelzinho, né? A questão da separação. Eu sempre falo para o meu cliente que eu trabalho para o futuro, eu não trabalho por agora. Agora eu resolvo ir no futuro. Então, assim, eu sempre priorizo o cão, a socialização dele em sociedade. Eu faço o cão ter contato com as pessoas, a se desligar do cliente, né? Pega o seu cachorro, põe ele distante, amarra ele ou pede alguém para segurar ele, afasta um pouquinho e veja o nível de estresse que esse cão vai ter só de você estar se distanciando. Ele está te vendo, só porque você distancia, ele começa a entrar em pânico. Então, você cria esse cão dessa forma. E um dia você precisa viajar. Aí você acha que o cachorro vai encarar numa boa. Ele vai entender que você está deixando ele num espaço. Desculpa, deixando num espaço porque você só precisou viajar e está voltando. É lógico que ele vai ter uma crise ali de estresse. Vai ficar sem se alimentar, né? Vai reclamar, vai latir, vai uivar nesse estabelecimento, né? Então, porque não é fácil para o cão. Então, começa a ensinar seu cão a se distanciar de você de vez em quando, né? A se ausentar. Então, não fica permitindo, vai ao banheiro, o cachorro não tem que entrar no banheiro por você. Ensina o cão que ele tem que ficar atrás da porta, fecha a porta do banheiro,
né? E ali já é o início, já é o começo, né? Se vai para a cozinha, enfim, se tem algum lugar que pode bloquear o cão fisicamente, bloqueia. Você já está ajudando ele no futuro. Se um dia você precisar deixar ele com alguém ou num lugar especializado para cuidar do seu cão na sua ausência, ele não vai sofrer, ele não vai sentir tanto. Ele vai sentir porque eu falo para o cachorro, o ditado do humano é o mesmo para o cachorro. Não existe um lugar melhor que a nossa casa. Isso funciona para o cão também. Ele pode ser o mais bem tratado possível naquele espaço. Ele quer voltar para casa. Ele quer voltar para os seus. Mas é o seu papel. Educar desde filhote. Que, se não pegou desde filhote, pegou ele adulto, adotei na rua, alguém me deu. Ele está na estaca zero. Assim que ele foi para você, ele está na estaca zero. Você pode mostrar para ele agora qual que é a nova rotina. Você vai apagar da mente dele o passado. O cachorro não vive de passado, ele vive o hoje. Então você pode... A questão de trauma. Eu sempre falo, o trauma é aquilo que o cão vive. Então, assim, ele foi atropelado, ele vai ter medo de carro. Bom, se não tem aquela situação de novo, ele não vai ter. Ele vai esquivar de 1, 2 carros. Quando ele vê que nada acontece, ele vai ter tranquilidade para andar entre os carros, entendeu? Agora, quando ele tiver aquela situação de novo, o pânico daquela situação que ele sofreu vai vir. Então, ele não fica preso ao passado. Ele vai sentir de novo aquela sensação que ele teve do passado no presente. Mas ele não é atrelado ao passado. Então, você pode reconfigurar o seu cão para conviver com você o resto da vidinha dele. Então, gente, Adriano, muito obrigado. Mais uma vez, você dando uma força aqui para a gente, esclarecendo com uma participação tão esclarecedora. E, claro, a gente ainda teria 1 milhão de coisas para falar, porque isso não termina nunca. Histórias e exemplos tem aí aos montes e gente querendo falar com você. Ah, mas meu cachorro faz xixi aqui. Ah, mas meu cachorro, posso ver. Quer dizer, não acaba, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada bicho é um bicho. Mas, enfim, a gente deu aqui, a gente está com essa intenção de levar alguma informação para o espectador, para quem está vendo o podcast. E eu agradeço mais uma vez a presença do Adriano e a gente volta no próximo podcast com uma outra entrevista também que pode ser esclarecedora em qualquer sentido desse universo pet. Obrigado.